De forma prática, montar um prato vegetariano não é complicado. Eu vou explicar um método simples que pode ser utilizado. É claro que é muito mais interessante que um profissional de saúde que te atende monte um prato com as necessidades específicas para o seu organismo. E o que eu vou falar aqui não substitui de forma alguma a orientação de um profissional de saúde que te atende. Isso é apenas uma visão global para que você possa ter uma ideia do que seria um prato padrão numa dieta vegetariana. Então, de forma simples, é o seguinte: a gente pode primeiro começar entendendo os grupos alimentares. Então, a gente pega o nosso prato, isso estou falando para um adulto, para a criança ter algumas diferenças. Então, a gente divide o nosso prato pela metade e coloca nessa metade o grupo das hortaliças. Então, hortaliças para a gente compreendem as verduras, que são as folhas, couve, agrião, rúcula, escarola, por exemplo, e os legumes. Então, exemplo de legumes: cenoura, abóbora, chuchu, né, berinjela. Então, a gente pode caprichar nessa parte do prato, usando metade então do prato com esses alimentos. Se eles puderem estar na forma crua, é mais interessante, porque a gente tem uma quantidade maior de vitamina C, de ácido fólico, de vitamina B1, que são alguns nutrientes que podem ser destruídos com o aquecimento. Então, o cru é sempre interessante. A parte de baixo do prato, você pode dividir mais ou menos ao meio. Então, esse 1/4 do prato, a gente vai colocar o grupo dos cereais ou batatas. De forma prática, os cereais são os mais interessantes e principalmente na forma integral. Arroz integral, o milho da espiga, centeio, cevadinha, quinoa. Você tem uma variedade de alimentos para usar aqui. Tecnicamente, inclui também os derivados dos integrais, então os flocos de aveia, o fubá, né, dá para você usar esses alimentos. E as batatas, ou o grupo das batatas, incluem inhame, mandioquinha, batata doce, a mandioca, o cará, enfim, é o mesmo grupo. Só que a diferença básica é que os cereais integrais, além de conter mais fibras, têm um teor mais adequado de proteínas do que as batatas. Então, sempre a prioridade para a gente colocar nessa parte do prato é com os cereais integrais, em detrimento das batatas. A outra parte do prato, a gente vai colocar os alimentos mais ricos em proteína. Então, os ricos em proteína, eles são classificados basicamente em carnes, ovos, laticínios e os feijões ou leguminosas. Então, o que a gente procura fazer? A gente vai estar tirando do prato, a gente tirou do prato as carnes. Então, os outros elementos vão constituir a maior parte do prato. Só que trocar carne por ovo e por laticínio também não é legal, porque o teor de gordura é alto e não é adequado. Então, o prato deve ser constituído nesse 1/4 pelo grupo dos feijões. Ervilha, lentilha, grão de bico, tofu, tudo vai entrar nesse grupo. A gente pode e deve somar na refeição uma fonte de vitamina C, que pode ser as próprias hortaliças, se elas estiverem cruas, mas podem ser as frutas também. Então, a gente consegue construir um prato simples com hortaliças, cereais, feijões e frutas. E você pode adicionar um óleo no alimento. Esse óleo, como a gente conversou anteriormente, pode ser de linhaça e azeite, né, o óleo de oliva, que já seria uma boa composição. Então, com esses 5 grupos, você já consegue montar um prato completo. Então, veja só, um prato simples seria, por exemplo, o arroz, feijão, verduras, legumes e fruta. Parece pobre porque a gente está acostumado com uma mistura diferente, mas essa composição já te fornece, em termos nutricionais, os nutrientes de forma adequada. Mas você fala assim: não, hoje eu quero tomar uma sopa. Então, veja só o que acontece. Na sopa, a gente pode colocar nos ricos em proteína uma lentilha, por exemplo. Vamos fazer uma sopa de lentilha. Vamos colocar na lentilha as hortaliças, são as verduras e os legumes. A gente vai comer essa sopa com uma torrada, que é o cereal. Então você já juntou os elementos principais do prato e terminou com uma fruta de sobremesa. Você já comeu todos os grupos necessários. Ah não, eu vou fazer um sanduíche hoje. O sanduíche vai ser um pão. O pão é um cereal, estamos usando um pão integral. Vamos colocar no pão um alimento rico em proteína, que pode ser o hummus, que é aquela pasta de grão de bico. Então você está juntando já os dois grupos. E você não quer comer uma salada hoje, dá para fazer um suco verde. Pode pegar a fruta e bater com a verdura e você juntou todos os grupos alimentares na mesma refeição. Então essa composição de prato ela é bastante simples. Você pode só usar a sua criatividade para saber o que combinar, de que forma, mas se você tiver essa ideia básica de metade do prato com verduras e legumes, 1/4 com cereais, 1/4 com os alimentos ricos em proteínas e a fruta, você já tem uma composição que consegue otimizar a obtenção de nutrientes para a grande maioria das pessoas.
As oleaginosas, que eu não falei até agora, que são as nozes, amêndoas, são alimentos de certa forma coringas, porque eles têm uma quantidade grande de gordura, são gorduras boas, mas tem uma quantidade grande, e tem um teor de proteínas que não é tão alto. Alguns estudos até classificam como um alimento mais rico em proteína, mas se a gente for observar, o teor proteico é mais próximo dos cereais do que dos feijões. Então é interessante usar esses alimentos como lanches intermediários, no meio das refeições. E como são alimentos com pouco carboidrato e, em termos de funcionamento corporal, a gente precisa de um pouco de carboidrato chegando entre as refeições, você pode somar essas oleaginosas com as frutas frescas ou secas para fazer um balanço melhor de carboidrato, proteína e gordura entre as refeições principais. Então a base da montagem do prato é essa.